Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o algoritmo de Prim e vamos falar mais um pouquinho das propriedades das árvores geradoras mínimas. O algoritmo de Prim, diferente do algoritmo de Kruskal, ele cria uma árvore de maneira incremental. Ele vai, a partir de um vértice, ele vai conectando outros vértices e criando uma árvore passo a passo. Diferente de Kruskal. Kruskal pega vários vértices, vai selecionando várias arestas. Em algum momento ele junta tudo isso numa árvore. Prim não, Prim vai crescendo essa árvore. Tanto que se vocês olharem o algoritmo dele aqui, ele tem como base, como início, na chamada dele, eu uso uma chave R aqui, um vértice R, que seria a raiz. É o vértice inicial que eu vou usar para construir essa árvore geradora mínima. Como funciona esse algoritmo em linhas gerais? Primeiramente, eu percorro cada vértice do meu grafo e atribuo a esse vértice uma chave. Num primeiro momento, essa chave tem um valor infinito, que é um valor muito alto, um número muito alto quando você vai pensar na implementação. E também eu atribuo um π de u, que seria o predecessor. Eu digo para você, o predecessor do vértice u é nulo. Não tem predecessor, certo? Como é uma árvore enraizada, então sempre alguém é predecessor de alguém. Em seguida, eu atribuo o valor 0 à minha chave R, ao meu vértice R, desculpe. A chave do vértice R recebe valor 0. Isso é muito importante por causa desse passo aqui. Eu construo uma fila com todos os vértices do meu grafo. E é uma fila de prioridades. Essa fila de prioridades ela é ordenada pelo valor dessa chave aqui. Então, como todo mundo é infinito, no primeiro momento só a raiz tem chave 0, ou seja, ela é o primeiro elemento dessa minha fila. O resto dos elementos da fila estão lá em qualquer ordem. Eu inseri todos eles nessa fila. O principal laço do meu algoritmo começa na linha 6. Para cada vértice, enquanto minha fila não for vazia, eu removo o vértice de menor chave. O vértice tem o menor valor de chave. Eu uso a função extract_min, que extrai dessa fila aquele vértice que tem a menor chave, menor valor de chave. Eu pego para cada vértice adjacente a ele, então eu olho todo mundo que é vizinho dele, eu pego para cada vértice e eu verifico. O vértice adjacente pertence à fila? Se ele pertence, eu ainda verifico o peso dele. Eu verifico a chave daquele vértice e o peso daquela aresta. Então, a aresta que começa no vértice U e termina no vértice V, eu verifico se essa aresta tem um peso menor do que o valor da chave do vértice V. E aqui, lembrando, esse símbolo aqui é o E lógico. Então, eu verifico duas coisas nesse if aqui. Se esse if é verdadeiro, eu atribuo ao vértice V, ao predecessor do vértice V, eu atribuo o vértice U. Então, eu falo que U é predecessor de V e eu atualizo a chave dele. Eu atualizo a chave do vértice V. Vamos olhar um exemplo que fica mais claro. Esse exemplo aqui eu estou começando já na linha 6. Eu estou supondo que eu já verifiquei a chave de todos os elementos, já atribuí uma chave infinita a todos eles, exceto a raiz que tem uma chave 0. E eu passei a raiz, o A, então é o vértice raiz dessa minha árvore. Eu vou olhar todos os adjacentes do A. Primeira coisa, eu extraio o A, porque é o de menor chave, é o único que eu podia extrair, o resto é tudo infinito. E eu vejo todos os adjacentes dele. Olha o que aconteceu. O E é adjacente do A e o valor da aresta AE é 1, que é menor do que o infinito. O E estava aqui com chave infinita. Agora eu atualizei. A chave do E vale 1 e o predecessor do E é o A. Eu fiz o mesmo com o F e com o B. Então o B, o predecessor dele é o A e a chave dele agora é 4, antes era infinito. O F, o predecessor é o A, a chave é 2, antes era infinito. Ok? Foi isso que eu fiz. Então eu tirei o A da fila e atualizei essa fila, mudei a ordem dessa fila, por quê? Porque eu atualizei essa e essa chave aqui. A chave dos 3 vértices adjacentes ao A. Próximo passo. Eu pego, então, o elemento de menor valor de chave, aquele que tem a menor chave, que no meu caso é o E.
e eu removo ele da fila, né? Extract min, removo ele da fila. E aí eu olho os adjacentes dele. O A é adjacente ao E? É, mas o A não pertence à fila. Então, essa primeira verificação dá falso. Eu não entro nesse if aqui. O segundo vértice é o F. Tem dois adjacentes, né? O F é um vértice adjacente do E. E agora, ele pertence à fila. O F está aqui. E vamos olhar então o peso. WUV, ou seja, WEF. WEF é 1. Qual que é a chave do F? 2. Então, 1 é menor do que 2. Portanto, eu entro novamente nesse laço aqui. Eu entro nesse if, né? Eu faço esses testes. Eu atualizo o valor da chave do F para 1. Tá? Eu atualizo, porque agora, então, o valor que me interessa é o valor da chave, 1. E eu atualizo o predecessor dele. O predecessor do F não é mais o A, agora é o E. Certo? Fiz essa atualização aqui. Então, a minha árvore agora tem esse formato. Não tem mais não é mais essa árvore aberta aqui. Agora, a árvore, para eu sair do A e chegar no F, eu tenho que passar pelo vértice E antes. O F continua sendo o primeiro da fila, porque atualizei a chave para um valor também pequeno. Tá? Então, agora, se eu executar o meu extract min, eu removo o F da fila e eu olho os adjacentes a ele. Adjacentes ao F é o A, que já saiu da fila, então não me interessa. É o E, que também já saiu, também não me interessa. É o B e o G. Então agora eu vou olhar o valor da aresta BG, aliás BF, né? E da aresta FG. Num primeiro momento, o valor de FB é 1. Ora, FB é 1. Antes era 4. Né? Ou seja, eu atualizo esse valor para 1. Eu atualizo esse valor para 1 e eu atualizo o predecessor dele também. Não é mais A, agora é F. Certo? O predecessor do B passa a ser o F, o vértice F. E eu faço a mesma coisa com o G. O G, não interessa nem qual é o valor que estava aqui. Como aqui era infinito, eu vou atualizar sim. Então, o predecessor do G passa a ser o vértice F. E como aqui era infinito, eu atualizo para 3. Tá? O valor da aresta, o peso da aresta FG é menor do que infinito. Atualiza. B, como a chave do B é 1, ele ainda é o menor. Então é o primeiro elemento da fila. Como a chave do G é 3, ele é o segundo e as outras são infinitas. Eu executo então o extract min, removendo o B da minha fila. Removi o B, eu olho para quem é adjacente ao B. Tá? Quem é adjacente ao B? O F, que já está fora da fila. O A, que já está fora da fila. O G ainda está lá. Então, eu tenho que testar aqui. Qual que é a chave do G? A chave do G é 3. Estou nessa linha aqui. A chave do G é 3. Qual que é o valor da aresta BG? O valor da aresta BG é 3 também. 3 não é menor do que 3. Ignora. Tá? Não precisa atualizar o predecessor do vértice G. E do C? Ora, C é infinito. Então, qualquer coisa que aparecesse aqui seria melhor. BC é 1. Atualizo aqui minha chave para 1 e atualizo o predecessor do C como sendo o vértice B. Tá? Repare que eu mudei a ordem. Né? O G era o primeiro da fila. Como o C agora tem chave 1, o C passa a ser o primeiro da fila. E BC foi incluído, é uma aresta que foi incluída na árvore. Removo o C, passando aqui por essa linha, né? Removo o C da minha árvore. Removi o C. Os adjacentes a ele. CB, CG, CD. Então, B, G, D são os vértices adjacentes ao C. O B está fora da fila, então não me interessa ele mais. Né? Primeiro teste, eu verifico se ele pertence à fila. Não pertence, não quero mais saber dele. O segundo é o G. O G tem chave 3. E o CG também tem chave 3. Então, eu violo essa segunda condição aqui. O G
não vou atualizar a chave dele. E o D? D tem chave infinita. Ou seja, como CD é 2, eu atualizo o D para 2, né, a chave do D para 2, e o predecessor do D passa a ser o vértice C. Como 2 é menor do que 3, o vértice D passa a ser o primeiro vértice da minha fila de prioridades. Removo o vértice D da fila, olho os adjacentes dele. DG é 1 e o G está na fila. DH é 2, o H está na fila. C saiu da fila. Tá? Ora, se o G está na fila e o DG é 1, 1 é menor que 3. Então eu posso atualizar esse 3 aqui com o valor 1. Certo? Atualizei ele ali. E o H era infinito. Como aqui DH é 2, atualizo aqui também. Tá? Então, o meu G, antes o meu G era precedido pelo F. Agora ele é precedido pelo D. Eu mudei a estrutura da árvore. E o H estava isolado, ninguém chegava nele, agora chega pelo DG. Certo? Aliás, pelo DH, desculpa. Chega pela aresta DH. Já tem uma árvore. Né? Construí uma árvore geradora. Atingi todos os vértices do meu grafo. Mas será que ela é mínima? Eu ainda não tenho uma fila vazia. Então eu ainda posso atualizar essa árvore. Cuidado, tá? Não vai desistir de atualizar a árvore porque construiu a árvore. Certo? Não vai desistir desse algoritmo ainda. Ele só para quando a fila for vazia. Vamos olhar o primeiro vértice da fila, que é o G. Então, removo ele da fila. Olho todo mundo que é adjacente a G, que é o F, não está mais lá. O B também não está na fila. O C não está na fila e o D não está na fila. Sobrou o H. Qual que é o valor da aresta GH? 1. Qual o valor da chave do H? 2. Então, 1 é menor que 2. Portanto, o predecessor do H passa a ser o G e eu atualizo a chave do H para 1. Foi o que eu fiz aqui. Mudei de novo a minha árvore. Tá? O H agora não é mais um filho do D, ele é um filho do G. E agora, extract min, removo o último elemento da minha fila. O último elemento da fila, os adjacentes a ele são o G e o D que não estão na fila. Então, eu violei essa primeira parte do if, eu não entro mais nele. Como a fila é vazia, encerro o meu algoritmo. Tá? Eu vi que o meu H não acrescentava mais nada, saí daqui, saí desse for, cheguei no while, fila vazia, e interrompi a execução do meu algoritmo. Essa é a árvore geradora mínima para esse algoritmo aqui. Essa árvore geradora mínima para esse grafo aqui, com base no algoritmo de Prim. Tá? Se eu testasse o algoritmo de Kruskal, daria o mesmo resultado? Talvez sim, talvez não. Ele poderia encontrar uma outra árvore, porém o peso seria o mesmo. Então, ele iria encontrar uma árvore geradora mínima. Poderia ser uma estrutura diferente dessa? Poderia, embora, olhando aqui, eu acho que não seria. Tá? Mas, ainda assim teria o mesmo peso. Né? Qual que é o custo, né? O custo dessa árvore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, se eu executasse esse Kruskal aqui, ele também ia encontrar uma árvore de custo 8. Só que de uma maneira diferente. Certo? É um bom exercício, tá? Aplique o algoritmo de Kruskal para esse grafo e o algoritmo de Prim para o grafo do vídeo anterior. Ok? Qual a complexidade disso? O que está limitando ele? Primeiro, aqui no primeiro momento, né, esse for eu executo para todos os vértices do meu grafo. Tem que ser executado para todos os vértices, não adianta. Ok. Então, se eu tenho n vértices, executo esse for aqui n vezes. Mas quem está limitando mesmo o meu algoritmo é essa fila aqui. Por quê? Porque fila de prioridades, em geral, elas são implementadas usando árvore heap binária. E a árvore heap, as operações de árvore heap são da ordem de n log de n. A criação dela e a atualização, a criação dela é n log de n e a atualização é log de n. Então,
é um algoritmo do tipo n log de n, onde n é o número de vértices do meu grafo. Porém, né, depende muito da forma que você está implementando essa fila. Se você implementa essa fila de outra forma, você pode ter um cálculo um pouco diferente desse, ok? Em resumo, falando sobre a árvore geradora mínima. O objetivo é encontrar uma árvore geradora mínima, né? Que significa encontrar um conjunto dentro dessas arestas, um conjunto de arestas que seja uma árvore, né? Ou seja, eu encontrei todos os vértices do meu grafo, tá? Não tem ciclo, e o peso dessa árvore, o custo dessa árvore é o menor possível. Esse é o problema da árvore geradora mínima. A gente decompôs esse problema numa série de escolhas. Tanto o algoritmo de Kruskal quanto o algoritmo de Prim tomaram uma série de escolhas. Escolheram qual seria a aresta que eu iria inserir na minha árvore. No caso de Kruskal, são arestas independentes que eu vou ligando aos poucos até formar uma única árvore. No caso do Prim, eu pego um vértice raiz e vou crescendo aquela árvore sempre de maneira incremental. Cada escolha, a gente tinha uma solução parcial. Se você interrompesse qualquer um dos algoritmos em qualquer momento, você teria uma árvore. Uma árvore geradora do quê? Daquele conjunto de vértices que você tinha alcançado até aquele momento. Tá? Então a gente já tinha uma pequena solução do problema. Fizemos várias escolhas, estendendo esse conjunto. Então a cada escolha, repare que eu não estou olhando mais para o meu passado. Eu não estou simplesmente falando, opa, vamos repensar minha árvore toda aqui. Não, eu estou reconstruindo a árvore, estou crescendo essa árvore com o quê? Com base no que eu estou olhando nesse momento. Certo? Eu olho, por exemplo, no Prim, eu estou atualizando o predecessor? Estou, mas eu estou vendo com base no que eu tenho de informação agora. Tá? Então eu estou criando uma escolha e essa escolha está aumentando o meu conjunto A. Essa escolha, a gente diz que ela é gulosa. Por quê? Porque a gente está selecionando a aresta mais leve, aquela aresta que tem o menor custo. Eu estou usando como argumento isso. Eu vou pegar a aresta de menor custo, tá? A aresta menor peso, né? A aresta mais leve do meu grafo. Então é uma escolha gulosa. Eu não estou verificando todas as arestas e fazendo algum cálculo que fale, não, a partir desse cálculo eu seleciono essa aresta. Não, é simplesmente aquela de menor peso, tá? Ou seja, é uma aresta segura, né? Não viola a restrição do problema, eu não estou criando um ciclo, estou mantendo uma árvore, e eu estou usando como critério um peso mínimo. Tá? Essa é uma estrutura de um algoritmo guloso, certo? A partir de um conjunto, eu aumento esse conjunto com base numa escolha, que é pegar o que tem de menor ou de maior naquele momento. Tá? Se fosse uma árvore máxima, por exemplo, eu ia atrás da aresta de peso máximo. Como é uma árvore mínima, eu estou indo atrás da aresta de peso mínimo. Os dois algoritmos seguem essa estrutura. Prim e Kruskal são dois algoritmos gulosos aplicados à criação de árvore geradora mínima. Ok? Então, sobre a árvore geradora mínima, é isso que a gente tinha que conversar. Até o próximo vídeo.